Boa tarde a todos. Hoje, então, dia 26 de novembro, nós vamos encerrar as apresentações dos trabalhos, planejamento, de uma pesquisa, projeto de uma pesquisa, pelo grupo 4. E depois a gente vai fazer correções, vou compartilhar a tela para fazer algumas correções que a gente não terminou ainda da apostila, e explicar também a unidades de medida, volume. Deixa eu só aceitar a Yumi, seja bem-vinda, Yumi. Boa tarde, Arthur Schmidt, seja bem-vindo. Então, eu vou compartilhar o trabalho do grupo 4, e o Arthur pode iniciar as apresentações. Deixa eu só abrir aqui. Preciso abrir aqui. Abriu para vocês, pessoal? Sim. Sim. Então, Arthur, você pode conversar um pouquinho, você pode falar da sua capa, do seu trabalho, enfim. Vou começar, tá? Pode começar. Trabalho de matemática, professora Ingelari. Alunos Acumelo, Igor, Luiz e Rayane. Na cantina, os lanches são gostosos. Justificativa. Os lanches devem ser saudáveis e gostosos. B. Você gosta dos lanches que são vendidos na cantina? Sim ou não? C. Fazer a pesquisa na hora do recreio, com os alunos fazendo a pergunta. Material: papel, caneta, lápis e prancheta. D. Vamos somar os votos dos alunos que votaram sim e que os ou não. E. Vamos fazer um gráfico dos votos, analise se os alunos gostam do lanche saudável. Aqui, ó, eu fiz essa capa aqui. Tem essa outra aqui, ó, a última. Daí tá escrito conclusões. A maioria dos alunos gostam do lanche da escola. Uma parte da escola quer novos lanches saudáveis. Daí tem sugestões. Ter mais lanches gostosos. Muito bem. Muito bem mesmo. E por que eu digo muito bem? Porque este é um projeto de pesquisa, diferente de todos os outros. Todos os demais fizeram a pesquisa, elaboraram o projeto e já colocaram ela em prática. Já fizeram as perguntas, já tinham os resultados, já podiam fazer a tabela e os gráficos. Nesse caso, ele não tem como fazer tabela e gráfico, porque não tem os resultados ainda. Né? Ele foi feito o projeto. Foi feito exatamente como está lá na página que eu sugeri, né? Que eu também sugeri que para quem tivesse dificuldade, tivesse condições, fizesse lá na página 21 a questão número 2. Foi seguindo passo a passo. Todo passo a passo. Então, é diferente dos outros,
Sim, é diferente dos demais. Mas está dentro daquilo que eu também pedi. Isto é um projeto. Né? Ele tem um tema, lanches saudáveis na escola, ele tem pergunta, ele tem as opções de resposta, ele diz como deve ser feito, tudo como a gente deve proceder para fazer uma pesquisa. Não tem, o Arthur até colocou as conclusões, mas, na verdade, as conclusões, elas precisam acontecer quando a gente tem a pesquisa efetivada, né? Então, ela precisa ser colocada em prática, precisa se perguntar para esses alunos, precisam saber quantos alunos responderam, em cima disso, se faz uma tabela, um gráfico, e a gente tira, então, as sugestões. Sugestão de alimento saudável já é bem interessante. Por quê? Na mesma página lá, na questão F, ele diz assim, né, para fazer um folder, apresentando conclusões, sugestões para o problema proposto. Então, foi feito isso. Foi feito exatamente como estava ali. Então, não tenho nenhum senão, só parabenizar mesmo, tá? Alguém pode me dizer, professora, então deixei bem claro o que cada um de vocês fez. Eu fiquei muito feliz, porque vocês avançaram além disso, mas isso é o que eu pedi também. Então, também está correto. Alguém gostaria de comentar? Gostaria de falar alguma coisa? Sim, prof. Trabalho muito bom. E se tivessem feito também o gráfico para ver com mais facilidade, se tivesse perguntaria para mim, eu falaria: coloque fruta nesse negócio que eu estou tentando ter uma vida mais saudável. Só isso que eu falaria. O trabalho tá bom. Não foi como nas normas. Quando eu vi, eu achei que ia ter mais coisa, mas não. Mas ficou bom. Explicando como se alguém entrasse no site para ver um tema que eles pensaram para como fazer. Não tá errado. E tá certo. É bem diferente. É como se a gente estivesse pesquisando no site para ver como que é o gráfico, como é para a gente fazer. A diferença é que vocês fizeram do projeto já a pesquisa aplicada e já trouxeram os resultados. O Arthur não teve como fazer isso, né? Por quê? Porque ele não aplicou a pesquisa. Então, ele só fez o projeto. Ele seguiu exatamente o passo a passo que eu pedi. Então, isso está corretíssimo. Isso é diferente do trabalho de vocês? Sim, porque o de vocês já é a pesquisa. E o dele é o projeto, tá? Então, são coisas diferentes, mas que foram pedidas. Eu fiquei muito feliz para quem conseguiu, além de fazer o projeto, já fazer a pesquisa. Mas fez o projeto, seguiu passo a passo, excelente, tá? É isso aí. Mais alguém? Não. Não. Então, tá bom. Então, eu já recebi o teu trabalho também, né, Arthur? Está tudo certinho. E demais, quem eu pedi ontem para fazer mudanças, fazê-las, né? Arrumar e enviar novamente ali para o e-mail. E Fala, Laura. A gente já corrigiu a página 30 também. A parte? Página 30 e 31. Não, então, essa nós vamos fazer agora. Daí eu vou explicar. E, não esquecendo, então, antes de compartilhar a tela e explicar sobre os deveres, da página 30, então já arrume aí a apostila de vocês, o livro didático, né? Página 30, que nós não terminamos a correção ainda. Nós terminamos até o final da 29. Então, página 30, 31, e depois eu já vou explicar unidades de medida volume, tá bom? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Então, tá. Eu já conversei, deixar bem claro aqui, com alunos que precisam, ontem mesmo, com alunos que precisam me enviar atividades.
Quem são? Já sabem. Eu entrei em contato com cada um. Tem prazo para entrega, isso está tudo gravadinho. Então, por favor. E a prova, não esquecendo que amanhã é o último dia de envio. Compartilhou? Compartilhou, pessoal? Sim. Sim. Então, confiram as respostas. Número 7, letra A e letra B. Vê se vocês responderam corretamente. Eu respondi certo. São questões de prova, né? Lá na prova de vocês têm que responder, né, quantas faces, vértices, arestas. Nós já vimos isso, o que é isso, né? Questão número 8. Aqui. Então, nós temos a primeira, o nome desse poliedro, número de vértices, número de faces e número de arestas. Então, o primeiro poliedro, ele é uma pirâmide quadrangular. Ele tem 5 vértices. Então, 5 pontinhos aqui, ó. Encontram 1, 2, 3, 4. 4 de base e esse aqui no alto. 5. Ele tem 5 faces. Por quê? Porque ele tem esses 4 lados e esse fundo aqui. Então, são 5 faces. E número de arestas, tem que contar todas essas linhas, azuis e brancas. Boa tarde, Maria Angélica. Boa tarde. Continua aberto para vocês? Apostil? Sim. Sim. Então tá. Então, nós, na letra B, nós temos um prisma, lembrando sempre a diferença de prisma e pirâmide. Ó, a pirâmide tem uma pontinha, uma pontinha. Aqui tem 2 pontinhas, portanto, não é uma pirâmide, é um prisma. Prisma, prisma, prisma e prisma. Temos 4 prismas e 2 pirâmides. O nome, então, para pirâmide e prisma, e o sobrenome, digamos, né, para a sua identificação completa, é essa segunda palavrinha aqui, ó, quadrangular, triangular, heptagonal. Aí a gente olha a base. Né? Para responder isso, tem que olhar a base, o polígono da base. Ó, é um polígono de 4 lados, quadrangular. Aqui, ó. Prisma triangular. A base dele é essa daqui, ó. Isso aqui é base. Triângulos. Depois, prisma heptagonal. Aqui. Depois nós temos pirâmide triangular, prisma hexagonal, que é 6 lados, ó, a base é de 6 lados, e o prisma pentagonal, a base, o fundo ou a tampa, né, como eu digo sempre, fundo, tampa, né, aqui ela está viradinha. Isso confunde, na letra B tem que olhar bastante, ter bastante atenção. E contar, somente contar. Então, verifiquem se fizeram correto e vejam já se responderam corretamente a letra A e a letra B. O Mário não veio para a aula hoje, Maria? Eu não sei, prof, a gente faz separado. Então, a relação de vértices e faces das pirâmides. Pirâmide só é a primeira, né? A A e a C.
que a gente percebe? Vértices e faces. A A e a B. Vértices e faces são iguais, né? E um prisma é sempre um número par de faces, né? De vértices. Então vamos verificar isso, ó, os vértices do prisma: 6, 14, 12, 10. Então, tudo os vértices sempre pares. Da pirâmide é par e ímpar. Isso depende, né? Pirâmide pode ser par ou ímpar, isso depende da sua base. Agora, no prisma é sempre par. Tá? Uma outra coisa é que o prisma ele tem as duas faces, né? Duas bases, né? Então, o número de vértices do prisma é sempre o dobro do número de vértices de uma base. Na letra C, em uma pirâmide, o número de vértices é sempre par? Não, eu acabei de dizer aqui, ó. Na pirâmide A é ímpar. Na pirâmide D, aqui, ó, no poliedro D, pirâmide aqui, é par. Então, isso depende de quê? Par ou ímpar? Não, não é sempre par. Pode ser par ou ímpar. Depende da sua base, né? Então, conforme a base, a gente pode ter par ou ímpar. E o que a gente percebe? Que se a base aqui, ó, a base, ela tem 4 vértices, né? Então, ela vai ser, na verdade, o número de vértices vai ser ímpar, porque tem mais essa do ponto, na ponta. Essa daqui, ó, ela tem na base 3 vértices. Então, com mais a da ponta, vira 4. Então, se a base for ímpar, o total vai ser par. Se a base for par, o total de vértices vai ser ímpar. Na questão, na letra D, na página seguinte, cada poliedro apresentado, né? Para cada poliedro apresentado, some o número de vértices com o número de faces. Depois some 2 ao número de arestas. E registre tudo, então, nessa tabela. Então, era só olhar nessa anterior aqui, ó. 5 mais 5, 10. 8 mais 2, 10. Tá vendo? Pois. 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11. 14 mais 9, e assim por diante. Então, o resultado, esses números vêm da onde? Dessa tabela aqui, ó. Dessa tabela. Então, vocês têm que olhar essa tabela, ver o que está aqui, para poder responder essa daqui, ó. Todos compreenderam? Sim. Não adianta nada a gente copiar os resultados sem não saber de onde vieram, né? Ah, a professora botou 10, 10, 11, 11. Mas da onde veio? Isso daqui, dessa tabela anterior aqui, ó. Tá? 4 mais 4, 8. Sempre olhar ali na anterior e responder aqui. Na letra E. Pois não? Então, por exemplo, a gente soma primeiro o número de vértices de faces vai dar um número. E daí o número de arestas mais 2 vai dar outro número. Isso que pode mesmo. ser provavelmente igual. Isso. E aí o que a gente percebe? Que deu tudo igual, né? A soma de vértices com faces é a mesma que a aresta mais 2, né? A soma, né? Pegar as arestas e somar 2. Então, o resultado disso vai ser igual. E isso responde à letra E. Né? Então, poliedro, a soma entre o número de vértices e o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, que nós acabamos de ver ali na tabela. Na sequência, nós temos a número 9.
A número 9 é bem legal para vocês fazerem em casa, se vocês tiverem um tempo, comprarem esses canudos coloridos, e aí vocês têm a planificação, né? Junta eles, ó, um amarelo, um verde, um rosa, um azul, e depois junta aqui mais um, aí prende um aqui, ó, um rosa aqui, um amarelo, um verde, azul. Aí é só puxar essa pontinha aqui, ó, e vai virar uma pirâmide. Só que esse primeiro não é essa primeira pirâmide, né? Este primeiro aqui, ó, é a penúltima pirâmide. Aí vocês olham para a base, ó. A base aqui é verde, ó. Então temos verde. Ou olha essa parte aqui, ó, azul, né? Então, quem é quem? A primeira é a segunda aqui, ó. Tá vendo? Elas estão viradinhas aqui, ó. Tá? Agora é só conferir, ó. Verde, verde, verde. Nós temos aqui, ó. Quando elas são iguais, aí tem que... Isso aqui é bom até para vocês treinarem, para brincarem, para entender. Aqui era só para ligar. E agora, então, nós entramos com a parte de unidades de medida de volume. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu compartilho aqui. Deixa eu ver. Unidades de medida de volume. O que são isso, né? Nós já vimos unidades de medida esse ano, não vimos? Sim. Sim, né? Nós já estivemos falando sobre centímetros, metros, né? Quilômetros. Então, nós vimos perímetro, área, a gente já calculou. Né? Perímetro, a soma de todos os lados. A área, quando a gente multiplica um lado pelo outro, né? De um polígono. E isso a gente já fez, então, esse ano. Então, medidas, a gente vê medidas, a gente não calculou, não viu ainda, mas a gente vai ver, né? Claro. É o peso, litro, né? Mas a gente já conhece, isso já faz parte da vida de vocês. Talvez na casa de vocês tenham um termômetro, né? Por vezes, normalmente, quando vocês, as crianças são menores, os pais sempre têm um termômetro para verificar quando eles estão doentes, se estão ou não com febre, né? Balanças, às vezes nós temos em casa, balança para a gente se pesar, aquelas balanças também de peso, né? Utilizadas na cozinha. Também a gente manuseou esse ano, e a Sofia disse que sempre tem bastante dificuldade com a questão da régua, mas faz parte, né? Nós já fizemos muita coisa esse ano, medindo, né? Construindo polígonos, utilizando a régua como medida, né? Temos metro, provavelmente, na casa de vocês, né? Outra coisa que vocês podem perceber é quando a gente sai de carro, viaja, a gente tem aquelas lombadas eletrônicas, né? Que avisam se a gente está na velocidade correta, né? Ou se a gente ultrapassou. Tem as placas de sinalização também, que nos dizem qual é a velocidade daquela rodovia. Então, tudo isso são unidades de medida. Nós vamos ver agora a unidade de medida de um volume, né? De volume. Então, quando a gente estava vendo, por exemplo, perímetro era só essa minha caixinha aqui, ó. Essa minha caixinha. Ó, só essa partezinha aqui, ó. Esse retângulo, ou esse lado aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. Só um retângulo, né? Então, é um polígono. 4 lados, né? Ele não é um quadrado, mas ele é um retângulo. Então, quando a gente quer perímetros, o que a gente faz? A gente soma todos esses lados. Então, por exemplo, se aqui tiver 4 centímetros, aqui for 7 centímetros. Então, o que a gente faz? A gente soma 4 mais 7 mais 4, porque polígono é fechado, né? Se eu somar 4 e 7, não é um polígono, não é um retângulo, então isso aqui não existe, é um L, né?
gigante aqui, sei lá, né? E não é isso, é um polígono, é um retângulo. Então, eu vou somar mais 4, mais 7. Somando tudo. 7, 7, 14, 4, 18, 22. Digamos que isso aqui estivesse em centímetros. 4 centímetros. Você de conta. Né? Quando a gente quer calcular a área, a gente multiplica, né? Então, a gente quer esse espaço interno. E aí, a gente multiplica, ó, altura vezes comprimento. 4 vezes 7. E isso é igual a 28 centímetros, só que centímetros quadrados. Né? A área é centímetros quadrado, que é a unidade. Ela me identifica. É meu, vou dizer, né? Essa identificação, esse sobrenome. Ó, aqui, como estava em centímetro, permanece em centímetro. Eu poderia ter pedido para metro também, mas enfim, está em centímetros. Então, eu continuo colocando centímetros. Aqui, centímetros quadrados, está relacionado à área. E agora nós queremos o volume. Então, essa minha caixa, né, esse meu polígono aqui, esse meu retângulo, ele vira um paralelepípedo, digamos. Deixa eu ver se eu sei fazer. Eu vou fazer um cubo. É melhor. A gente vê o cubo. Quadrado, né? Peraí, prof. Então, esse último ali, que daí provavelmente vai ser. Eu não sei qual é o nome, porque aqui tá com um barulho. Daí a gente vai aprender a calcular isso? A gente vai calcular agora a caixa. O espaço que essa caixa ocupa. Tá? O volume. É isso que nós vamos fazer. Tá? Então, digamos que minha caixinha aqui, meu cubo, né? Ele tem, então, ó, o espaço. Né? Porque aqui é só um retângulo. É só um desenho aqui. Né? Agora, este retângulo juntado com este, com este, com este, com este, lembra? Isso é um poliedro. É um objeto. Poliedro, seguro. Né? Eu dei o nome de caixa aqui, mas ele é um poliedro. Ele pode ser um paralelepípedo, né? Ele é formado por retângulos, né? Esse meu. Então, nós temos as faces, a base, né? Ou nós chamamos de prisma aqui, não é isso? O prisma, porque não é uma pirâmide, o prisma, né? Tem as bases, tem as faces. Nós queremos saber qual é o espaço, qual é a medida que ele ocupa no espaço. No espaço aqui, ó, colocado na mesa. Se eu colocar aqui, ó, ele retirou esse espaço aqui. Precisa saber qual é esse espaço. Qual é essa medida aqui, ó, onde ele está ocupando esse espaço. É isso que nós vamos calcular. E nós sabemos, nós já vimos, que o nosso poliedro, nosso prisma, ele tem altura, comprimento e largura, né? Altura, comprimento e largura, profundidade. Então, ele tem 3 medidas. Ó, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu coloquei 4 de altura, né? 4 centímetros aqui. Eu coloquei 7 centímetros aqui. Eu tenho essa profundidade aqui, ó. Essa minha profundidade, digamos que é 3 centímetros. Então, o volume, o que eu faço para saber essa medida, né, dessa caixa? É multiplicar. Multiplicar quem? Por 4 vezes 7 vezes 3. Ou 7 vezes 4 vezes 3, ou 3 vezes 7 vezes 4. É comutativo, então, né? Multiplicando, então, meu volume é igual a 4 vezes 7, quanto que é? 28. 28? 28. E 28 vezes 3?
84 Muito bem. 84, o quê? centímetros. Centímetros. Só centímetros? Centímetros quadrados? Ou tem outro? Eu acho que é o cubo. É cúbico. Se é cúbico, volume está relacionado com cúbico. Cúbico, ele tem esse 3 aqui, ó. Tá? Então, tá vendo a diferença? Perímetro, área, volume. Então, o volume desse nosso exemplo aqui é de 84 centímetros cúbicos. Ó. Tá vendo? O expoente 1, expoente 2, expoente 3. Só centímetros, aqui tem o expoente, é 1. Só que a gente não escreve ele, né? É medida linear. Aqui, 4 vezes 7 é 28. 28 centímetros quadrados. O volume, 84 centímetros cúbicos. Aqui na área, a gente multiplicou 2 lados. No volume, a gente multiplica os 3. Ó, altura, comprimento e a largura. Porque aqui nós temos uma figura espacial plana, né? E aqui ela, aliás, aqui é uma figura geométrica plana, não espacial. Aqui é uma figura geométrica plana, é só um retângulo. Mas aqui não, aqui passou a ser um poliedro, uma figura geométrica espacial, poliedro. Um objeto, né? Então, vários desses aqui, juntos, formaram um objeto. E por isso que nós temos comprimento, ó, altura, largura, né? A profundidade aqui, ó. Comprimento. Entenderam? Então, é isso. Então, volume, a diferença. Perímetro, área e volume. Então, nós já vimos isso aqui e estamos vendo, então, volume. Essa é a aula de hoje. Isso nós temos, então, lá na página, por exemplo, 32. Nós temos essa página 32, ela remete ao nosso início ali, né? É a caixa pela nossa personagem Karine, vocês lembram? Quando ela começou a medir ela, lá na página 25, a Karine mediu qual era a medida dela, dessa caixa. Então, a gente viu isso, ó, comprimento, altura, largura, continua. Então, essa caixa se assemelha a qual sólido geométrico? Essa caixa. Que nome que eu dou? Um paralelepípedo? Isso! Ou também um prisma, lembra que eu falei? Prisma, de base. Qual é a base dela? Retangular. 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 Mas para você tem uma dúvida. Então, é um prisma de base retangular ou é um paralelepípedo, né? E aí, eu vou voltar a compartilhar a tela, porque a gente vai vendo como é que a gente pode dividir essa caixa maior, se eu dividisse ela em caixas menores. Quantas caixas menores caberiam aqui dentro? Para formar uma caixa grande. Tá? É isso que a gente vai ver, tá? Vamos ver isso um pouquinho. Mas para você ter uma dúvida, mas seria tipo uma coisa plana se fosse para a gente medir um cubo. Se ele perguntasse o perímetro, a área e o... Perímetro, área e volume do cubo? Isso tudo, sabe? A gente faria... Não, a gente vai pedir separado por enquanto, tá, Sofia? Não se preocupe. Por enquanto, a gente vai pedir as coisas separadas, tá bom? Aí depois, com o tempo, você vai ver tudo isso junto. Tá bom? Pode acontecer, pode. Vamos lá. Voltamos às apresentações. Abriu para vocês? Abriu? Sim. Então, estamos ali. Ó, números
medida, ó. Ele tem velocidade, área, horas, termômetro, né? Graus aqui, graus, peso. Então temos os números são utilizados nessas unidades de medidas, né? De vários tipos. Bem, aí nós temos então determinar o espaço ocupado por um paralelepípedo. Podemos escolher outro sólido como unidade de medida e verificar quantas vezes ele cabe no espaço ocupado pelo paralelepípedo considerado. Então, como é que isso acontece? Então, temos aqui, ó, paralelepípedo. A minha caixinha, que eu falei para vocês. Unidade de medida. Então, uma caixinha menorzinha. Então, veja, esta grande, quantas pequenininhas formam esse paralelepípedo maior? Quantas? 12? 12, isso mesmo. Uma caixinha, 2, 3, 4. Nessa camada tem 4, nessa tem mais 4, nessa tem mais 4. Então, são 12 caixinhas menores, né, que formam essa maior. Como se fosse feito isso aqui, tá? Poderia dividi-las. Bem, no espaço ocupado por esse sólido, cabem 12 unidades de medida. Da mesma forma que trabalhamos com as medidas de comprimento e de área. O número que indica o volume de um sólido varia de acordo com a unidade escolhida. Então, vamos obter o volume do paralelepípedo P, uma caixinha qualquer, né, um paralelepípedo qualquer, usando duas unidades de medidas diferentes. Então, é como se a gente dividisse essa nossa caixa, num primeiro momento, só ao meio, digamos. Depois em 4 partes, depois em 8 e assim por diante. Então, vamos ver. Ó, quando ele foi dividido aqui, ó, nessa parte, composto por essas paralelepípedos menores, de cor meio laranja, né? Marronzinho, aqui, laranja. Ele é composto por quantos aqui? Quantos nós já temos e quanto faltam para compor? Falta 3 e ao total ficaria 7. Nós já temos aqui quantos? 5. 5. E estão faltando 3. Dá um total de quanto? 8. 8. Muito bem. Agora, veja bem, eles são um pouquinho menores. A caixa é a mesma aqui, ó. Essa daqui. Só que agora ele é composto por essa unidade de medida Z aqui, que é um pouquinho menor. Quantas unidades dessas nós temos? Tem 9 já e falta 7. E quanto que dá o total? 16. 16. Muito bem. Todos compreenderam isso? Então, isso aqui é o mesmo que um grande, ou 8 menores, ou 16 menores ainda. Tá vendo? Então, 16 dessas pequenininhas para uma grande. Tá? Ou 8 dessas médias, uma grande. Tá? Então, nós temos aqui o volume do paralelepípedo P é considerado unidade de T, 8T, e de Z, 16Z. Então, para formar essa caixa desse tamanho, se eu utilizar essas, eu preciso de 8. Se eu utilizar essas, eu preciso de 16. Conseguiram compreender? Bom, dando continuidade, a unidade padrão de medida de volume é metro cúbico. Tá? Eu coloquei ali, cúbico. 1 metro cúbico indicamos por 1
m cúbico, né? Expoente. É a medida do espaço ocupado por um cubo com arestas de 1 metro de comprimento. Mas é sempre em metro? Não, né? Nós já vimos. Nós podemos ter medidas de unidades ali em centímetros, decímetros, milímetros ou unidades maiores, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tá? Então, aqui, nós, para o nosso uso, em geral, quando a gente fala de volumes, a gente trabalha aqui em metro ou em centímetro, decímetro, né? É o mais usual. Porque senão, milímetro, a caixa é muito pequenininha, né? Não dá, né? É um centímetro, milímetro. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Para calcular o volume do paralelepípedo, podemos escolher o cubo cujas arestas medem 1 metro como unidade de medida. Então, temos aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, por isso que é 1 metro cúbico. Agora, tá vendo que esse cubo aqui é diferente? Vocês conhecem o cubo mágico? Sim, eu conheço. Conhece. Então, o cubo mágico é um excelente exemplo. Eu só não trouxe ele porque eu não sei onde é que foi parar o meu. Eu acho que eu emprestei pelas minhas sobrinhas e sumiu. Mas eu adoro esse cubo mágico, porque ele mostra bem isso. Ele é formado por cores diferentes, né? Por cubinhos menores, de cores diferentes. E aí ele forma um cubo maior, não é assim? Então, dá para entender bem isso aqui, ó. Ele tem o cubo, né? Então, ele teria todas as medidas iguais, né? Altura, comprimento e largura. Aqui não, ó. Tá vendo? Ele tem diferente, ó. 3 metros de altura, 4 de comprimento e 2 de largura. Então, o volume nada mais é que eu multiplicar. 3 vezes 4 vezes 2. Que eu já fiz lá no quadro, quando eu expliquei aquele lá. Isso me dá 24 metros cúbicos, né? Então, este cubo maior, aqui, ó, é formado por quantos cubos menores? Uns 18. Vamos lá, vamos contar. Ó, este cubo grande aqui, ele tem quantos menores? Pena que ele não é mágico, mas ele tem os menores. Quanto que tem? 24. 24, tá vendo? Então, qual é esse volume, né? Qual é a composição, qual é o espaço? É de 24 cubinhos. Então, 3 vezes 4 vezes 2, 24 metros cúbicos. Tá? 24 desses menores. Vamos para um outro. Quando a gente fala em centímetros, ó. Lembra que eu falei que não é sempre metros? Pode ser centímetros, decímetros. Então, o centímetro é composto por quantos aqui? Vamos ver esse exemplo. Ele tem 2, 5 e 3. Qual é o volume dele? Quanto que ele tem de volume? 30. 30, porque a gente multiplica, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Ou também 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 e assim por diante. Então, 30 centímetros cúbicos. Isso significa que ele tem quantos cubinhos aqui? 30. 30 cubinhos. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nesta camada superior tem 15, então aqui embaixo tem 15. 15 mais 15, 30. 30 cubinhos. Então, a ideia é multiplicar o comprimento, largura e altura, como eu já falei para vocês. 3 dimensões, né? É tridimensional. O retângulo, ele é bidimensional. Tem 2 dimensões. Agora, a gente pode ver o seguinte, nesse exemplo aqui, né? Nessa questão aqui, ó, um cubo bem grandão, ó, bem grande. E eu quero saber
quantos pequenininhos de 1 decímetro tem. Então, primeiro eu vou ver o volume de um cubinho. O volume de um cubinho é só multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1. Né? Aliás, o cubo maior, desculpa. O cubo maior da letra A. 1 vezes 1 vezes 1. É 1. Não é somar. Não pode somar. Multiplicar. Então, este lado multiplica por este, multiplica por este. Então, 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. Metro, ó, M cúbico. Agora, quando eu quero do pequenininho, que é na letra C, então é dm, decímetro cúbico. Ele é menor do que esse. E qual é a quantidade de cubos menores que tem aqui, ó? Qual é essa quantidade desses pequenininhos que formam esse cubão? Vocês sabem quantos tem? Vamos ter que contar esses cubinhos pequenininhos, gente? Eu achei que teria uma conta e quando eu vi que era tudo um, eu achei, deve ser um. Será que a gente tem que contar? O que vocês acham? Eu acho que dá pra fazer uma conta, não precisa ficar contando tudo, daí é muito trabalho. Isso mesmo. Por isso que a gente multiplica. Ó, vamos contar estes cubinhos aqui da altura. Quantos cubinhos tem de altura? Nessa primeira aqui, nessa primeira fileirinha. Tem quantos cubinhos? Tem 10? Tem 10. Anota esse número. Agora vamos contar quantos cubinhos tem aqui na base. Nessa linha de baixo. 10 não. 10 também. 10. Anota 10. Vamos contar esses cubinhos aqui, ó. Aqui, ó. Na largura aqui, ó. Nessa profundidade aqui, ó. Tá vendo essa flechinha? Conta aqui os cubinhos. Também. 10 não. Vai dar quanto? 10 de novo. Dá 10 também. Então, ele tem 10 cubinhos de altura. Ele tem 10 cubinhos aqui na base, de comprimento, e 10 cubinhos na profundidade. Profundidade, 10. Então, é só multiplicar. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é quanto? 1000. 100. E 100 vezes 10? Aí sim, minha gente, desculpa. 1000. Então, este cubo grande, azul aqui, ele é formado por quantos cubinhos pequenininhos? Sim. 1000 cubinhos. Isso mesmo. 1000 cubinhos, ó. 10, é só, nós multiplicamos 10 vezes 10 vezes 10. Porque senão a gente teria que somar, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10, olha assim. 10 e vai somando. E depois todas as camadinhas aqui, ó. Todas as camadinhas. Isso vai dar 1000 cubinhos. 1000 cubinhos. Tá? Entenderam? Sim. Sim. Ó, é assim, ó. Se tem 10 aqui e 10 aqui, 10 vezes 10 é 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ó, nessa parte de cima aqui, ó, dá para ver bem, ó, a parte de cima tem 100. Então, se a parte de cima tem 100, todas as outras camadas também tem 100. Tudo isso que é 1000. Compreenderam? Sim. Depois, na letra C, nós já respondemos. Na letra D, qual é a relação entre um metro cúbico e um decímetro cúbico? Então, um metro cúbico é formado por 1000 decímetros cúbicos. Tá? Então, um grande é formado por 1000 pequenininhos. Tá? Se ele for menor do que esse, então vai aumentar a quantidade. Se ele for um cubinho maior, então
Então, se ele for um cubinho menor do que tiver 1 decímetro, for de 1 centímetro, vai aumentar, tá bom? Então, imagine que cada cubo com arestas de 1 decímetro seja dividido em cubinhos ainda menores, com arestas de 1 centímetro. Qual será o volume desses cubinhos? Então, é só multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 centímetro cúbico. Então, é o maior. Ó. Eu tenho esse aqui. Vocês conseguem enxergar aqui no quadro ou tá, não dá? Tô olhando agora pro quadro. Dá para ver aqui no quadro, tá? Então, ó, eu tenho esse grande. Se eu colocar este médio aqui, ó, este cubo médio, para formar este grande, eu preciso de 1000 cubinhos. Ó, 1000 desses aqui formam esse grande. Se eu pegar e dividir agora esse daqui, ó, em menores ainda, ó, cubinho menor ainda. Tá vendo? Esse cubinho é menor do que esse. Então, agora eu vou precisar de 1000 desses para formar esse médio. Vocês entenderam? Ó, este grande é formado por 1000 desses aqui. E este pequenininho aqui, ó, eu vou precisar de 1000 desses pequenininhos para formar o médio. E vou precisar de muito mais do que 1000 para formar um grande. Não é isso? Ou não? Né? Se ele diminuiu, eu preciso de mais para poder formar esse maior. Compreenderam? Mas então significa, prof, que se eu quisesse dar uma diminuída ainda mais, eu teria que fazer outra conta? Se eu quiser, então, nesse caso aqui, o que eu tô, a gente está só comparando, aqui, ó, esses dois aqui, ó. Então, esse daqui é decímetro e esse é centímetro. Digamos que esse aqui fosse metro, ó. Esse daqui estivesse em metro, esse daqui fosse em centímetro, é decímetro, e esse daqui em centímetro, tá? Então, o decímetro, ele é um pouquinho maior que o centímetro, não é mesmo? Lembra de descer o degrau da escadinha? Lembra? Então, o metro, desce um degrau, é decímetro. Desce mais um degrau, centímetro. Desce mais um milímetro. Então, esse é menor. Então, desses menores, eu vou precisar de muito mais para formar esse grande. Não é verdade? Ou não? Mas então, prof, seria mais ou menos a mesma conta? Sim, é a mesma coisa. Só que aqui a gente colocou, quando a gente responde aqui que a gente precisa de 1000 deles, a gente está comparando com esse médio, tá? Porque senão seria 1000 vezes 1000 agora, para formar esse grande. Os 1000 vezes 1000. Aí forma um grande. Tá? Bem, compreenderam até aqui ou não? Até que... Tudo tranquilo? Sim. Então, temos atividade para fazer. Então, deveres. Vou sair daqui. Volto para cá. Deveres. Deveres vocês têm.